Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui pelas redes sociais da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da cidade de Ponta Grossa, trazendo o nosso estudo Refletindo Kardec. Esse estudo semanal em que nós buscamos trazer o conhecimento da doutrina espírita, as anotações feitas por Kardec dentro da codificação e que podem servir para nos orientar nos diversos temas do nosso dia a dia, assim como estamos fazendo na semana passada e dando continuidade hoje sobre a questão dos sonhos, do sono, dos sonhos. Quem acompanhou o nosso estudo na semana passada viu que nós observamos a classificação que Kardec apresenta para a qualidade dos sonhos, conforme as informações, conforme as lembranças que nós trazemos ao despertar, nós podemos compreender se esse sonho se deu por uma simples evolução do nosso pensamento enquanto vivido no dia a dia, ou se tivemos realmente algum encontro, alguma vivência na espiritualidade. Hoje eu quero ir um pouquinho além, no sentido de responder a uma questão que eu formulei na semana passada, de que se é possível nós encontrarmos com desencarnados e com encarnados durante o sono. Porque muitas vezes, quando nós dormimos, acordamos e lembramos, eu sonhei com determinada pessoa, seja ela ainda estando conosco, encarnada no mundo físico, ou seja, com um familiar que já tenha retornado à vida espiritual. E aí nós ficamos nessa dúvida, será que eu encontrei? Será que eu não encontrei? E também o interessante é que às vezes essa informação nos vem no sentido de que a pessoa esteja sofrendo, esteja passando por alguma angústia, e a gente fica preocupado, será que realmente está acontecendo algo? Será que isso era um aviso? Então vamos tentar clarear um pouquinho mais essa ideia. Primeiro, quero trazer um texto lá do O que é o Espiritismo, do Allan Kardec, na questão 137, em que ele vai perguntar sobre a causa dos sonhos. E ele comenta assim: os sonhos são o resultado da liberdade do espírito durante o sono. Algumas vezes é a lembrança de lugares e de pessoas que o espírito visitou nesse estado. Aí ele faz uma referência aquilo que nós vimos na semana passada, aquelas questões da emancipação da alma. Na questão anterior, e aí eu li primeiro esta para poder colocar de uma forma mais didática a nossa compreensão, ele pergunta o que acontece com a alma durante o sono, já que o sonho é o resultado desse desprendimento. O que acontece com a alma? Durante o sono, só o corpo repousa, mas o espírito não dorme. As observações práticas provam que nesse instante o espírito goza de toda a sua liberdade e da plenitude das suas faculdades. Ele aproveita o repouso do corpo e os momentos em que sua presença nele não é necessária para agir livremente e ir onde quer. Durante a vida, a qualquer distância que se transporte, o espírito está sempre ligado ao corpo por um laço fluídico, que serve para chamá-lo desde que sua presença seja necessária. Esse laço não se rompe senão na morte. Bom, aqui tem muitas informações que, se você estuda a doutrina espírita, certamente já ouviu. Essa questão do laço fluídico, né? E que muitas vezes em algumas obras espíritas nós vamos encontrar que na espiritualidade se identifica quais são os espíritos encarnados e quais são os desencarnados, justamente porque os encarnados apresentam de forma visível este laço fluídico nos ligando ao corpo físico. Então, se o sono, os sonhos, são a lembrança do que nós vivemos no mundo espiritual, é muito importante que nós saibamos aonde ir, aonde nos colocarmos nesse mundo espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 28, em que Kardec vai tratar as preces espíritas, eu vou recomendar a você a leitura do item A Hora de Dormir, em que ele vai colocar uma prece para a preparação do
do espírito na hora de dormir, e que ele faz uma referência de que Deus nos concedeu essa oportunidade do sono, porque precisamos, além de recuperar a nossa condição física, então o sono serve para as funções biológicas necessárias à recuperação desta máquina física, mas também, diz ele, recuperação das forças morais. Então o sono, na verdade, não é para nós sairmos por aí, nos distrairmos e aproveitarmos a liberdade diante dessa condição que o espírito goza no momento do sono. A verdade que Kardec nos coloca é que esta hora deveria ser para nós aproveitarmos a encontrarmos com pessoas queridas, a buscarmos orientação no plano espiritual, a buscarmos nos instruir, encontrar pessoas que possam nos trazer algo de bom, que contribua para a nossa melhora espiritual, e que Kardec vai dizer lá no Evangelho, de que quando nós acordamos, estas informações nos retornarão como intuições. Então, o sonho é como se fosse um relatório do que nós fizemos durante o sono. Se forem sonhos bons, significa que buscamos boas influências, buscamos boas companhias, mas se isso não for algo tão agradável, reflete o ambiente que nós estivemos enquanto libertos do corpo físico. Vale lembrar que o que nós vivenciamos na vida espiritual durante o sono, e que muitas vezes pode retornar através de um sonho conturbado, os chamados pesadelos, vai refletir no nosso corpo físico, pois estamos ligados a este corpo físico. Nesta condição, nós podemos encontrar com outros espíritos também encarnados, que nessa condição de libertos do corpo físico estarão como nós na vida espiritual. Podemos nos encontrar com alguns amigos, familiares já desencarnados, o que é um alento para aquelas pessoas que sofrem a ausência de algum familiar, de alguma pessoa querida que já tenha retornado à vida espiritual. Então, se eles estiverem em condições morais e psicológicas também, né? A mente estiver pronta para esse encontro, nós podemos nos encontrar, podemos dialogar, podemos matar as saudades sem nenhum problema. Mas também podemos, nesse momento de libertação do espírito, buscar ambientes menos agradáveis, ambientes mais desequilibrados, e que vão acabar trazendo para o corpo físico e para os sonhos impressões negativas. Vejam o quanto é importante nós nos prepararmos para o sono. O que é que antecede o nosso sono? Se nós estamos nos preparando de uma forma positiva, tranquila e com propósito de buscar bons lugares, boas companhias, ou estamos simplesmente nos jogando na cama e deixando que o sono nos leve, que nos conduza para onde quer que nós desejemos ir sem qualquer controle. Pense que durante o sono é como se você estivesse, trazendo um exemplo atual, navegando na internet. Se você entrar em qualquer página e for lá buscando o que vier de orientação naquelas páginas, você pode cair em situações muito embaraçosas, encontrar conteúdos que talvez sejam desagradáveis, mas se você souber o que é que está buscando, a internet é muito útil. Assim também eu penso que se pode, metaforicamente, visualizar o sono. Se nós vamos deitar pensando em repousar o corpo físico e nos fortalecermos moralmente, o nosso propósito vai ser de buscar orientações, buscar amigos, estar num ambiente mais agradável. Se nós estivermos dispostos a extravasarmos emoções que não puderam ser realizadas durante esse estado de vigília, o estado que estamos acordados, é claro que durante o sono vamos buscar companhias e lugares mais equivocados. Por isso é importante a análise, como dissemos na semana passada, do conteúdo dos nossos sonhos.
Nós precisamos avaliar como é que nós acordamos, tanto as sensações físicas quanto as impressões morais, as impressões da lembrança que a mente traz, para podermos saber em que ambiente estamos frequentando durante o sono. Bom, é importante a gente ressaltar aqui que se a questão que foi proposta para a nossa reflexão nessa semana seria a possibilidade de encontrarmos com outros espíritos, sim, né? De fato não há nenhum impedimento de que nós venhamos nos encontrar com espíritos desencarnados, familiares ou espíritos encarnados também que estão nessa condição do sono, estão também como nós, desfrutando dessa liberdade, né, momentânea, e lembrando sempre que Kardec diz que o desprendimento total só se dará no momento da morte. Até essa condição, enquanto estamos aqui encarnados, nós estamos ligados ao corpo físico. Então, vamos e voltamos toda noite. Por isso, saibamos aonde ir. Saibamos escolher quais companhias, quais lugares iremos buscar, a fim de que realmente possamos descansar o corpo físico e fortalecer a nossa condição moral. Bom, e para a próxima semana, eu quero propor uma questão um pouco mais profunda. Eu quero falar sobre umbral. Você já leu algo sobre umbral? Já viu no filme Nosso Lar? Já leu na obra Nosso Lar? Em tantas outras obras de André Luiz e de outros espíritos, esse termo utilizado como sendo uma região purgatorial, uma região de sofrimento, e que por vezes é muito similar àqueles pesadelos que nós temos durante o sono. O que é que Kardec disse a respeito dessas regiões? Sabemos que o termo umbral ele foi trazido por André Luiz, mas encontramos alguma referência a isso na obra de Allan Kardec? Afinal de contas, iremos para o umbral ou estamos no umbral? Convido você a estar comigo aqui na próxima semana, nesse mesmo horário, mais uma vez contando com a gentileza e colaboração dos trabalhadores da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de amparo aos necessitados, para levar ao ar esse nosso estudo que nós realizamos com muita alegria e com muita gratidão por essa oportunidade. Tenha uma ótima semana, cuide muito dos seus pensamentos, do seu sono e até a semana que vem. Tchau!